Olá a todos, estamos aqui reunidos para discutir o problema da existência de Deus. O problema acerca da realidade e existência de Deus é sucessivamente objeto de polémicas, debates, argumentos e contra-argumentos. No debate a seguir vão-se apresentar alguns dos argumentos históricos mais evidenciados, bem como a sua fundamentação. Comecemos então com o teísmo. Bem, teísmo é o conceito filosófico que defende a existência de Deus, ou seja, entidades divinas superiores que teriam sido as responsáveis pela criação do universo e todas as coisas que nele existem. O teísmo suporta a ideia de existência de um monoteísmo, ou vários deuses politeísmo. Portanto, não é considerado um tipo de religião. Passemos então ao argumento sobre a existência de Deus cosmológico. Aqueles que acreditam em Deus questionam-se sobre a existência do universo e acreditam que Deus foi o terá criado. Tudo tem uma origem, não existindo causas infinitas, estas apenas provêm de Deus. Por exemplo, colocar o açúcar no café causa doçura no seu gosto. Este açúcar foi retirado da cana-de-açúcar e essa planta foi retirada da terra. Logo, existiram imensas cadeias de causas que necessitam de ter uma origem. Outro exemplo, a menina bebe água porque está cansada. Está cansada porque foi correr. Foi correr porque corre todas as manhãs. Corre todas as manhãs porque o médico mandou. O médico mandou porque tirou o curso e tirou o curso porque teve esse sonho. Se teve esse sonho, porque alguém o colocou lá, ou seja, Deus. Passaremos então aos argumentos sobre a existência de Deus teleológico. O argumento teleológico é o argumento a posteriori em que acredita que no mundo existe ordem e finalidade. São Tomás defende que o conhecimento, a inteligência e a consciência são dirigidas por um objetivo, em virtude de uma determinada intenção. Logo, existe um ser inteligente pelo qual todas as coisas naturais são ordenadas, dirigidas e orientadas para o fim. Vamos proceder então ao argumento ontológico. O argumento ontológico, ou argumento de Santo Anselmo, tenta provar a existência de Deus de uma forma a priori, isto é, com um argumento que não é baseado em experiências externas. O que Santo Anselmo afirma é que tem de existir um ser que seja perfeito, que seja superior aos outros. Há quem defenda a ideia de mundos possíveis, maneiras que o mundo pode ter sido. Santo Anselmo defende que se é possível que um ser superior exista, podemos dizer que ele existe em algum mundo possível. Se ele existe em algum mundo possível, então ele existe em todos os mundos possíveis. Se ele existe em todos os mundos possíveis, ele existe no mundo real. Ou seja, um ser superior realmente existe. Procedemos então ao fideísmo de Pascal. O fideísmo é a posição que defende que a fé e a razão são incompatíveis e que só a fé permite acreditar em Deus. A fé na existência de Deus não pode ser justificada em argumentos. Falta de boas razões para acreditar na existência de Deus não é uma boa razão para não ter fé. Só a fé nos pode pôr em contacto com Deus. Blaise Pascal foi um importante matemático e filosófico. Nasceu em 1623 e faleceu em 1662 com apenas 39 anos. Este argumentou que, a favor da existência de Deus de maneira diferente, esta parte da ideia que não há provas adequadas de que Deus existe nem que Deus não existe. Contudo, este ponto de partida é consideração subjetiva perante qualquer crença, seja ela religiosa ou não. Há sempre três atitudes: acreditar que Deus existe, acreditar que Deus não existe e não acreditar que Deus existe nem que Deus não existe. A base da aposta de Pascal é um argumento indireto a favor da existência de Deus. Temos de acreditar em que Deus existe ou em que Deus não existe. Aquilo em que apostamos fará pouca diferença. Passemos então ao ateísmo. O ateísmo, derivado do grego ateos, sem Deus, consiste na negação da existência de Deus. É dividido em ateísmo prático e ateísmo teórico. O ateísmo prático não rejeita a existência de Deus, porém, vive como se este não existisse, isto é, não se guiam, por exemplo, pela vontade de Deus ou pelos valores morais impostos pelo mesmo. Por outro lado, o ateísmo teórico rejeita a existência de Deus e esforça-se por provar que este não existe, utilizando argumentos como: a existência de Deus seria uma barreira ao livre-arbítrio, visto que Deus estaria na posição de controlar os nossos destinos. A posição de Deus é contraditória, uma vez que lhe são atribuídas características incompatíveis com a realidade. Sendo Deus uma entidade do bem, criaria este um mundo em que há sofrimento e ódio? Se Deus existe, por que é que ele nunca fez uma aparição? Se seguirmos a ciência da lógica, que afirma que todos os corvos são negros até que apareça um branco, Deus não existe até que este faça uma aparição. Aquilo que chamamos perfeito é apenas uma idealização de coisas reais, que, dificilmente, seriam perfeitas.
Por exemplo, é improvável que exista um mundo perfeito, mas, ainda assim, conseguimos idealizar a existência de um. Deste modo, Deus seria a idealização de uma entidade perfeita, pelo que é muito improvável que este de facto exista. Deus é uma criação do homem, que tem como objetivo atender às necessidades humanas. Por exemplo, geralmente recorre-se a Deus para resolver problemas morais, definindo o que é certo e o que é errado, criando a ideia de céu e do inferno como resultado das nossas boas ou más ações. Segundo o ateísmo axiológico, o ser humano é um absoluto maior, isto é, tem a capacidade de criar os valores éticos e de resolver os problemas morais sem recorrer a Deus. Muitas vezes o ateísmo é confundido com o agnosticismo. O agnosticismo, proveniente do grego agnostos, desconhecido, defende que não existe provas de que Deus existe. Assim, enquanto que o ateísmo afirma que Deus não existe, o agnosticismo afirma que apenas não existem provas de que Deus exista. Finalizemos então com o argumento do mal para a existência de Deus. Na filosofia da religião, o problema do mal é a questão de como conciliar a existência do mal com o de uma divindade que é, tanto em termos absolutos ou relativos, omnipotente, omnisciente e benevolente. Um argumento do mal tenta mostrar que a coexistência do mal e tal divindade é improvável ou impossível, se colocada em termos absolutos. As tentativas de mostrar o contrário tradicionalmente têm sido discutidas sob o título de Teodiceia. A existência do mal parece ser contraditória e com a existência de um Deus bondoso e poderoso, mas alguns religiosos argumentam que, para o homem ser feliz, ele necessita executar ações, atos de caridade e de heroísmo que não seriam possíveis se não existisse o mal. Entretanto, a maioria dos teístas responde que um Deus perfeito pode ainda permitir um certo mal, insistindo que a concessão de um bem maior, como o livre-arbítrio, não pode ser alcançada sem alguns males. Uma defesa contra o problema do mal é estabelecer que os atributos divinos são logicamente consistentes com a existência do mal, mas que isso não significa que o mal derive deles, ou que deles se possa retirar uma explicação quanto às razões pelas quais o mal existe ou ocorre. Uma teodiceia, por outro lado, é uma tentativa de fornecer tais justificativas para a existência do mal. Em suma, de acordo com a ciência, não é possível provar se Deus existe ou não, porque nenhum dos lados, qualquer que seja a sua crença, tem argumentos suficientemente sólidos para provar a sua perspectiva. No domínio do conhecimento, aprendemos que não basta crer, é necessário validar e justificar. Assim, não sendo Deus objeto de conhecimento empírico, factual, não há como produzir provas ou argumentos irrefutáveis sobre a sua existência. Tratar-se-á sempre de uma atitude de fé e não de conhecimento. Os argumentos a favor da existência de Deus normalmente referem-se a questões de natureza metafísica e não empírica, bem como pressupostos culturais e antropológicos ou subjetivas. Em termos epistemológicos, é apenas matemática insolúvel e problemática, na medida em que não se vislumbra uma solução ou resposta fiável demonstrável. Daqui decorre que aqueles que acreditam na existência de uma ou mais divindades são considerados teístas e os que rejeitam a existência de Deus são ateus. Tal não deve implicar qualquer juízo moral, mas apenas lógico por se tratar de uma questão de fé e de modo de estar na vida. Todas as perspectivas são respeitáveis, pois por serem expressão de diferentes modos de estar, pensar ou de ser. Obrigada pela vossa atenção.